O uso da toxina botulínica, conhecida como Botox, ela vicia? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Olá, meu nome é Francisco Claro Júnior, eu sou cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e acho importante a gente discutir um pouquinho sobre o uso do Botox para o rejuvenescimento e harmonização facial, pois existe um mito de que ele vicia, né? Mas o que é o Botox na verdade? O Botox é uma toxina botulínica, né? O que é isso? Ele é uma proteína produzida por uma bactéria. É aquela bactéria que produz a doença botulismo. O botulismo é uma intoxicação alimentar em que você ingere grande quantidade dessa toxina e a pessoa acaba tendo problemas e indo às vezes até a óbito por causa de uma paralisação generalizada da musculatura. Só que para o Botox é injetado uma dose muito baixa, especificamente num pequeno segmento do músculo. Isso faz com que você tenha uma paralisação localizada apenas naquele músculo. Então por que ela é indicada? Para a gente tratar aquelas rugas dinâmicas, aquelas rugas que se formam quando a gente faz um movimento secundário à contração de músculos específicos, como as rugas da testa, né? As rugas aqui no meio entre os olhos, os pés de galinha. São rugas que se formam quando a gente contrai a musculatura dessas regiões específicas. Então a gente fazendo a aplicação da toxina, do Botox, naquela área específica, a gente paralisa o músculo que vai fazer a contração dessa musculatura e vai evitar então a formação dessas rugas dinâmicas, que são aquelas rugas que se formam quando tem a contração da musculatura e deixa a gente com o ar cansado. Durante a harmonização facial, a gente consegue aplicar em alguns conjuntos de músculos e consegue fazer com que surjam alguns movimentos, por exemplo, subir as sobrancelhas. A gente consegue paralisar os músculos que deprimem a sobrancelha e paralisando esses músculos, a sobrancelha vai automaticamente subir. Então a gente, além de evitar que aquelas rugas dinâmicas se formem, o Botox também serve para que você faça pequenos posicionamentos de sobrancelha, ponta de nariz, algumas áreas assim, evitando a contração de certos músculos. A aplicação da toxina botulínica, ela é relativamente simples, ela é feita no consultório, geralmente não se usa anestésico, tá? A gente pode até usar um anestésico tópico, mas a agulha é muito fininha, muito pequenininha, a dose que se coloca em cada pontinho é baixo, então ela é bem suportado, quase não há dor no local, e a pessoa vem e faz em mais ou menos 15 minutos, o que a gente demora até um pouco mais é para fazer o planejamento das áreas que precisam ser aplicadas. Isso é uma coisa importante, né? Muita gente vai no Botox, às vezes até por causa de preço, e o médico ele tem um mapa ali, que ele faz Botox naqueles pontos e acabou. Mas não é assim, o Botox na verdade, você tem que estudar cada pessoa, e cada pessoa tem um ponto específico, porque a gente tem que tratar aonde tem mais rugas, as doses por ponto pode variar bastante de um paciente para outro. Então antes de fazer a aplicação, é importante fazer uma consulta detalhada, fazer um estudo das características de cada pessoa e aí sim a gente faz a aplicação. No meu caso, por exemplo, eu levo cerca de 20 minutos para fazer o planejamento e faço a aplicação em 10 minutos. Então ela é relativamente simples, mas o planejamento é o mais importante. Logo após essa aplicação, o paciente, as pessoas já podem voltar normal para sua atividade diária. O que a gente recomenda é ficar 4 horas sem abaixar a cabeça ou fazer muitos movimentos com a face, para que quando a musculatura contraia, não jogue a toxina, o medicamento para o músculo do lado e possa dar um efeito colateral, tá? Mas assim, a recuperação é muito rápida. O que pode acontecer às vezes é ficar um roxinho bem localizado, mas geralmente nem isso costuma ficar de rotina. Quando a gente faz a aplicação, é sempre importante avisar o paciente que na primeira semana a gente pode ter até um efeito colateral leve, que seria o quê? A gente aplica para subir a sobrancelha, na primeira semana pode até ter uma queda de sobrancelha. Por quê? O Botox, ele age primeiro, a toxina botulínica, ela paralisa primeiro aqueles músculos mais fracos. Então a nossa musculatura que faz a elevação da sobrancelha, ela é mais fraca do que a musculatura que faz você abaixar a sobrancelha. Então você vai ter uma paralisação primeiro nesses músculos que sobem a sobrancelha, fazendo com que você tenha uma queda. Mas depois de uma semana, cerca de 2 semanas, você já tem uma estabilização, uma normalização, e aí sim a gente tem o efeito esperado. O efeito mesmo, a gente fala que o efeito é completo com cerca de 3 semanas, e ele dura de 3 a 6 meses, depende muito de cada paciente. O que acontece? Pacientes com peles mais claras, que têm uma pele mais flácida, que tenham mais o hábito de ficar contraindo a testa por causa da claridade e tudo, o Botox ele pode durar um pouco menos.
menos. Outra coisa que é importante, quando a gente faz uma aplicação regular, a durabilidade dele é maior. Por quê? Porque o efeito dele passa entre 3 e 4 meses, mas o músculo está atrofiado. Então, mesmo não tendo mais o Botox ali, o músculo está fraco. Então, se você faz uma aplicação regular, a tendência é de que cada aplicação dure mais tempo, chegando às vezes até 6, 7 meses. É um tratamento que dá um resultado muito bacana e às vezes é por isso que a gente até fala que ele vicia, né? O vício, na verdade, não é que a pessoa precisa dele, mas é que gosta tanto do resultado, é como, por exemplo, uma pessoa que usa maquiagem, não consegue às vezes sair de casa sem aquela maquiagem, não se sente à vontade de estar sem esse produto que dá um resultado super bacana no dia a dia e melhora muito a autoestima de muitas pessoas, tá? Então, era isso que eu tinha para falar por hoje. Qualquer dúvida, inscreva-se no meu canal, pode fazer perguntas e nos vemos na próxima semana.